Inspeções de segurança inicial. Aqui, né, eu mostro todas as inspeções iniciais, como que tem que ser feito, com base também na API. As periódicas, né, a gente considera a externa a cada 3 anos, nesse caso, foi considerado para esse equipamento, e a interna a cada 6 anos para esse equipamento, com base na NR13. Inspeção extraordinária, quando que se faz? Somente quando você tem um projeto de alteração ou reparo. Então, qualquer reparo feito em um tanque, da mesma forma, caldeira, vaso de pressão e tubulação, precisa aplicar o PAR, Projeto de Alteração ou Reparo. E aqui a conclusão, né, do nosso estudo, e depois você tem nessa conclusão aqui, né, um documento, ó, redigido para orientar, né, o cliente ou a usina quanto aos riscos possíveis danos operacional. Um outro documento que a gente também vai avaliar a partir de agora é o item 13212, né, na linha A, que fala sobre folha de dados. Esse item 13712, ele deixa claro aqui alguns aspectos que você precisa entender para também gerar uma confiabilidade maior para o seu cliente. Então, aqui fala sobre folha de dados com especificação dos tanques necessárias para o planejamento e execução da inspeção. Isso é importante porque essa folha de dados, ela é que vai trazer, por exemplo, a espessura mínima do tanque. Então, imagina o seguinte, você vai fazer uma inspeção assim, como eu sempre falo, galera, às vezes o pessoal, tem gente ainda que é meio teimoso quanto a esse aspecto. Fala assim, prontuário não é algo necessário para a NR13, prontuário de um vaso ou prontuário de uma caldeira, né? Eu libero sem prontuário. Cara, tá errado. Se você tá liberando sem prontuário qualquer equipamento, tá errado. Por quê? Você não vai conseguir monitorar a vida útil do equipamento sem os dados da espessura mínima. A espessura mínima do quê? Para aquela pressão do vaso de pressão, para aquela pressão da caldeira, para aquela PMTA específica. E no caso dos tanques, se eu, sei lá, fabricar um tanque com uma chapa de 2 milímetros e colocar 20 milhões de litros, ele vai romper, ele não vai suportar. Então, qualquer equipamento, ele precisa ter um projeto, ele tem que ter um cálculo, ou seja, um memorial de cálculo. Esse memorial de cálculo é que vai especificar qual que é a espessura da primeira virola, da segunda virola, da terceira virola, da quarta, do fundo, do teto. Esse esse documento que a norma, no caso do item 13712, chama de folha de dados. Então, a folha de dados é a reconstituição do prontuário. E ela pode, claro, né, ser uma folha de dados original do fabricante.